Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ontem, na leitura do Evangelho, Jesus, nós estamos aqui capítulo o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, ele escreve, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele escreve o seu Evangelho, né, lá pelos anos 70, 80, ele escreve o Evangelho, né? Então já havia passado um bom tempo, Jesus morreu com 33 anos, 70, pelo menos uns 40 anos, assim, depois que ele começa a escrever o Evangelho. E quando Lucas começa a escrever o Evangelho, está acontecendo uma coisa aí em Jerusalém, né? Uma coisa, os judeus, né, os judeus começaram a reagir, enfim, contra os romanos, enfim, até que, né, os generais romanos, Tito, de modo especial, Tito, né, o grande general Tito, né, organizou os soldados, enfim, a tropa romana, e foi lá em Jerusalém, né, e acabou com tudo. Acabou com tudo, houve assim né? E Jesus, né, aí Lucas, ouvindo o relato, escutando de Nossa Senhora e dos outros, enfim, lembrou, né, pegou, disseram para ele, e ele escreveu, né, que Jesus já havia profetizado isso. Que quando Jesus chega em Jerusalém, né, ele estava lá na Galiléia, chega em Jerusalém, ele olha para a cidade de Jerusalém, ele olha para a cidade, né, e chora. Jesus olha para a grande Jerusalém e chora, mas chorar não é um chorinho assim, é um choro mesmo. Jesus chorou quando olhou a cidade de Jerusalém e viu Jerusalém, se você tivesse reconhecido quem está aqui, quem veio ao teu encontro para te salvar, mas você renunciou, você rejeitou, você não reconheceu, e chorava. Jesus chorava ao entrar em Jerusalém, ao ver Jerusalém, né, porque sabia, e disse ontem que não ficará pedra sobre pedra, Jerusalém será toda destruída, né, como de fato aconteceu, né? Tito chegou com tudo, né, e destruiu, né? Então Jesus chora, e ali, né, antes disso, né, então, antes da destruição, o evangelista lembrou disso, disseram para ele, ele escreveu, e aí depois que Jesus chorou sobre Jerusalém, o que ele fez? O que ele fez? Ele foi para o templo, e aí já entramos no Evangelho de hoje. Quando ele vai para o templo, ele vê uma situação totalmente irregular. O que ele vê lá dentro do templo, lá fora no pátio do templo, ele vê uma situação irregular. Lembra que ele já havia chorado de pena, de dó, enfim, né, do que ia acontecer com Jerusalém, com a cidade, enfim. Aí ele chora e vai para o templo, aí já não é mais, ele engoliu o choro. Ele engoliu o choro e foi para Jerusalém. Quando ele entra no templo de Jerusalém, ele vê uma situação totalmente desregular, desordenada, pecaminosa. Ele vê que a casa, o templo que foi construído com amor, que deveria ser a casa de oração, a casa de Deus, virou uma baderna, uma bagunça. É comércio para lá, é falatório para lá, usando a casa de Deus para se beneficiar, grupos se beneficiando, enfim, vendendo coisa, fazendo comércio, tudo, menos a casa de Deus, menos a casa de oração. O que ele faz? Pega um chicote indignado, olha, ele chorou antes, hein? Pega um chicote agora indignado e começa a destruir tudo ali, a tirar os cambistas dali, a derrubar onde tinha vendendo passarinho, pombinhas, enfim, aquela coisa assim. Não sabeis que a casa de meu pai é casa de oração. Que bonito a gente poder ouvir isso. Não sabeis que a casa do meu pai é casa de oração? Aqui é uma casa do quê? Oração. Quando a gente entra numa igreja, é casa do quê? De oração. É casa de oração. Não sabeis que é casa de oração. E sendo casa de oração, né? Casa de oração, e graças a Deus, no dia 26 agora, terça-feira que vem, a gente vai celebrar 2 anos de fundação, de inauguração aqui, de construção da nossa igreja, né, de inauguração. Vamos celebrar 2 anos, dia 26, terça-feira aqui. Minha casa é casa de oração. Por isso que a gente tem que ter, minha gente, alguns cuidados na casa de oração. Quem vem e entra no templo, na casa de Deus, na igreja, está indo para rezar, Teve um dia terrível, talvez, tem um motivo, está com uma pena no coração, uma dor no coração, enfim, está com luto no coração. Você já entra no templo para quê? Para rezar, para se abastecer, para escutar a palavra de Deus. Então, quem entra no templo tem o direito de entrar para rezar,
Como que eu devo entrar? Não de qualquer jeito. Então eu entro com respeito. Tudo em cima do evangelho, hein? Eu entro para rezar, faço do templo a casa de oração. Então eu tenho que saber que quando eu entro tem alguém que está ali rezando. Eu tenho que respeitar aquela pessoa que está rezando, que veio para rezar. Eu não conheço a história dela, a vida dela, mas veio para se encontrar com Deus, para rezar com Deus. Então eu tenho que ter respeito pela pessoa. E tenho que ter respeito pelo coletivo também do templo. Então, por exemplo, claro, a gente vive numa sociedade onde o trânsito é complicado, é a bagunça do trânsito, a gente nem sempre, poxa, a gente sai para chegar a tempo e atrasa, acontece alguma coisa pelo caminho, enfim, a gente chega atrasado, né? Muitas vezes chega atrasado. Chegou atrasado, a pessoa chega atrasada, mas tem uns parentes das pessoas aqui na frente. Chega atrasado e vem lá, entra pelo corredor da igreja e vem sentar aqui, procurar alguém, faz tchauzinho ainda. A missa já está acontecendo, a celebração está acontecendo, o padre está falando, tem alguém rezando, tem alguém lendo. Então chegou atrasado, senta lá no fundo. Senta lá no fundo, chegou atrasado, senta lá no fundo. Quando vem o momento do ofertório, que a gente se levanta para fazer a oferta, aí sim pode sair, pode vir e encontrar a pessoa e sentar junto. Mas no ofertório, quando tem movimento, mas chegou atrasado, senta lá. Não fica, atravessa a igreja inteira para chamar a atenção. Aliás, minha casa é casa de oração. Então, quando eu entro na igreja também, isso aqui me permite, porque o evangelho me pede para falar, né? Quando eu entro na igreja, né, eu tenho que pensar, como que eu estou vindo? O tempo está esquentando, né, o calor está vindo e as pessoas tendem a tirar mais roupa, tirar a roupa do corpo. Então, quando eu tenho que entrar na igreja, casa de oração, né? Ou seja, eu tenho que pensar nos olhos de quem vai me ver, nos olhos de quem vai me ver. Então, eu tenho que fazer com que as pessoas que forem me ver, tem que ver o rosto, tem que ver o rosto. A comunhão com essa pessoa tem que ser via rosto, via rosto. Então, se eu chamo a atenção, não para o meu rosto, mas para o corpo, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa, então eu não estou com aquele traje decente, porque se eu estou chamando, eu saí de casa para ser chamado, para chamar atenção no meu corpo, na roupa que eu estou usando, na bermuda que eu estou usando, na leg apertada que eu estou usando, enfim, no decote que eu estou usando, opa, eu tenho que pensar no olho de quem vai me ver. E o olho de quem vai me ver tem que ser um olho santo. Tem que ser um olho santo, né? Senão eu estou tirando o foco para outras coisas. Minha casa é casa de oração. Eu tenho um filho pequeno, traz o filho da igreja. Eu sempre disse, traz o filho da igreja. Mas o filho é inquieto, enfim, senta próximo das portas. Chorou, etc. Pega o filho, dá uma voltinha, etc. Né? Isso, né? Porque aqui quem veio também veio para rezar. E tem o direito de vir para rezar. Mas não sei, então o Frei está dizendo para não trazer criança. Traga uma criança. Mas senta num lugar estratégico, onde de repente você precisa sair com o teu filho um pouco, respirar um pouquinho, para dar, assim, digamos assim, comprometer a celebração que está acontecendo. Mas enfim, quer trazer um brinquedinho para a criança? Traz um brinquedinho para a criança. Mas não precisa trazer um carro desse tamanho que faça barulho, que é pé. Traga um brinquedo de pano, não faz barulho. Minha casa é casa de oração. Quem entra, vem para rezar. Foi isso que Jesus viu. Eu estou colocando coisas de hoje, daquilo que Jesus viu lá atrás. Por isso assim que duas coisas aqui, minha gente. Duas coisas, dois sentimentos que a gente viu no Evangelho. Dois sentimentos que a gente viu no Evangelho que despertaram naquelas pessoas. O mesmo Jesus, a atitude de Jesus. Para uns, os fariseus, os príncipes do povo, aqui os magistrados, enfim, sentiram ódio de Jesus. Sentiram ódio de Jesus e fizeram de tudo para matá-lo. Sentiram ódio de Jesus por aquilo que Jesus está fazendo e dizendo. Sentiram ódio de Jesus, ou seja, porque Jesus veio para tirar esses esquemas. Jesus veio para transformar vidas. Então, se por um lado alguns sentiram ódio de Jesus a ponto de querer matá-lo, termina o Evangelho dizendo assim, porque mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo estava fascinado por Jesus, o mesmo Jesus. Uns ódio, outro fascínio.
fascínio, se encantavam com Jesus, né? Que lado que nós estamos? Que lado que nós estamos? Porque os fariseus, os magistrados do povo, os escribas, sabe onde é que eles estavam, minha gente? Sabe onde é que eles estavam? No templo. Olha que chique, que coisa. Lá no templo sentindo ódio, lá no templo sentindo fascínio. Opa, às vezes a gente pode estar no templo com ódio no coração. Às vezes podemos estar no templo rezando, pedindo graças e bênçãos com ódio no coração. Ou às vezes a gente está no templo fascinado por Jesus, pela palavra, pela Eucaristia, pela graça de Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de ouvir a sua palavra. Ódio ou fascínio? A resposta é nossa, a atitude é nossa. Mas uma coisa é certa, Jesus, Ele quer nos salvar, quer nos conduzir a Deus e vai fazer de tudo para purificar as nossas atitudes que não estão corretas. Mas Ele faz isso com amor, faz isso com caridade, porque quer o nosso bem. E diante disso a gente tem dois caminhos: ou a gente sente ódio por Jesus e abandona, e aí seja o que Deus quiser, ou a gente tem fascínio por Jesus, é atraído por Jesus. Senhor, eu sei, eu faço isso, Senhor. Eu chego atrasado e atrapalho a missa. Senhor, eu sei que, Senhor, eu não estou me vestindo corretamente, eu passo perdão. Então, poxa, a palavra de Deus me transforma, e aí eu quero mudança, eu quero a graça, eu quero crescer na fé, eu quero sempre mais estar perto de Jesus, porque Ele me fascina. Depende de cada um de nós. Amém? Pergunte para aquela pessoa que está do seu lado: ódio ou fascínio? Ódio ou fascínio? Qual foi a resposta? Fascínio, eu imagino, né? Fascínio, né? Se for ódio, então se converta.